Bate-papo. Recebendo o Sidney Capitânio, que está por Meet participando com a gente. Ele é membro da coordenação da Associação Caminhos do Vale da Serra. Sábado agora, a partir das 10 horas da manhã, vai ocorrer a inauguração da ponte entre Cotiporã e Dois Lajeados. A antiga estrutura que ficava sob o rio Carreiro, ela foi levada pela enchente lá de setembro de 2023. Sidney, como vai? Muito bom dia, prazer em conversar contigo aqui na Rádio Independente. Bom dia, um prazer imenso meu conversar com toda a comunidade, né? E agradecer já de antemão ao espaço estar podendo utilizar esse horário para a gente também conversar um pouco e divulgar esse evento de inauguração. Sidney, antes de falarmos sobre este evento de inauguração, esse ato que é tão significativo no próximo sábado, eu quero voltar lá quando nós vivemos a catástrofe no Rio Grande do Sul, uma chuva sem precedentes. Como que essa associação começa a se mobilizar a fim de chegar a este montante que passa de 3,5 milhões de reais para construir esta ponte, esta ligação? Então, na verdade, nós tivemos, assim, a perda da ponte na cheia de setembro de 2023, né? E como nós temos uma dependência muito forte, assim, economicamente, falando em economia, em saúde, em educação, nós temos uma dependência muito forte da região da Serra, né? Principalmente Bento Gonçalves e Caxias do Sul. Então, quando a gente perdeu as nossas vias de acesso, tanto por Dois Lajeados, que seria uma alternativa à saída que nos liga a Bento Gonçalves via Distrito de Santa Bárbara, né, como a gente também perdeu a ponte de Santa Bárbara, então nós ficamos sem o acesso secundário, que seria esse trajeto Dois Lajeados Cotiporã, Bento Gonçalves. E isso acabou afetando muito, né, todos os setores, né? Não, como eu mencionei, não apenas economia, mas principalmente também saúde e educação, né? Que pela dependência que nós temos. E a gente, claro que no momento desse a gente espera, né, que nossos entes federativos eles tenham um poder de reação adequado, né? Mas não estamos aqui para julgar, né? Então somos nós, mas o que a gente tem visto é que realmente a resposta foi muito demorada, né? Muito aquém do que a sociedade precisa, do que a economia precisa. E o fato é que a gente cansou assim de esperar. E no início então, em abril desse ano, conversando com uns amigos aqui, empresários, e a gente então ganhou força essa ideia, na verdade, desse projeto de montar um grupo, né, de pessoas para a gente reunir esforços, né, e reunir recursos para a gente reconstruir essa ponte pela iniciativa privada, né. A escolha dessa rota, ela também foi analisada, né, com calma, porque a gente nos reconectarmos através do Distrito de Santa Bárbara seria uma obra que seria talvez ao natural, assim, né, por ser uma rodovia muito mais utilizada, mas o investimento para reconstruir essa rodovia era muito alto, mas principalmente o tempo, né? Hoje estamos falando talvez de 3 a 4 anos para reconstruir toda a rota, né? E esse caminho que nós estamos refazendo, né, essa ponte, ele é um caminho alternativo que até já era bastante utilizado e com investimento em termos de recursos financeiros e de tempo muito inferior, por isso da escolha, né? Mas o fator determinante foi essa questão realmente que a gente viu, assim, dos nossos entes federativos, né, tanto do Estado quanto da União, uma incapacidade de reação, né? Então a gente decidiu aí fazer algo, acho que nesse momento que a gente está vivendo, aí todos têm que sair um pouquinho do tradicional, do normal e participar da forma que puder, né? E a gente encontrou aí uma comunidade bastante ativa e, graças a Deus, a gente está conseguindo o nosso objetivo aí. Sidney, como é que foi feita a captação? Foram doações? Vocês promoveram eventos? Explica um pouco para a gente para chegar nesse montante aí de quase 4 milhões. Foram vários eventos regionais, né? Tivemos desde live até jantas, tivemos jogos, teve um jogo de futsal aqui na cidade também, onde vários ex-jogadores da dupla Grenal participaram, também
o técnico da Seleção Brasileira de Futsal participou, tem sido inclusive um grande parceiro do nosso projeto aqui. Tivemos a rifa solidária também. Teve um evento do Arraial das Mulheres aqui na cidade também, que arrecadou 100% da, da entrada para esse evento. Então foram assim muitas formas, né? E uma das principais foram as doações, né, das empresas locais aqui e também de pessoas, né, pessoas físicas. Então foram assim múltiplas formas de arrecadação e todas tiveram uma importância muito grande para a gente somar esse montante aí que era necessário para essa obra. Sidney, a obra começou então oficialmente quando? Em agosto desse ano. A captação iniciou em maio, né, em junho, perdão. O início do projeto assim foi em maio. Nós dedicamos a primeira fase à divulgação dele. Então, foram quase 30 dias na parte de divulgação, explicando, porque naquele momento nós vivíamos assim, como vou dizer, tinham muitos movimentos semelhantes de captação, então a gente sentia inclusive uma certa desconfiança da sociedade, né, porque eram muitos movimentos, todos legítimos, mas muitos movimentos, né. Então a gente inicialmente dedicou muito tempo na divulgação do projeto, da proposta, para que o pessoal tivesse assim muita confiança, né, nas pessoas que estavam envolvidas, e eu acho que isso foi determinante, porque a comunidade abraçou de uma forma muito significativa, né. A segunda fase veio a captação, que é onde a gente entraram os vários eventos, e depois veio o início da obra, porque até para a gente startar a obra nós precisávamos de um valor que era aproximadamente 50% do montante, né? Então a obra iniciou aproximadamente na metade de agosto, né? Com uma duração prevista de 120 dias, que é praticamente o que a gente está entregando. Bacana porque teve uma audácia. Os organizadores da associação, eles começam a obra com somente metade do valor, mas eles startam a obra e depois vão tocando para captar o restante. Sidney, eu quero entender qual é o tamanho da ponte e da ponte antiga, sobrou alguma coisa, algum material foi reaproveitado? Então, a gente fez, em relação à ponte antiga, acho que é melhor explicar o que sobrou dela, né? Sobraram os pilares, a pista, assim, em si, ela não existe mais, né? O que sobrou foram os pilares que foram reaproveitados, né? Então, sobre esses pilares, nós montamos a estrutura e a gente fez uma série de otimizações em relação à estrutura antiga, né? Como nós temos hoje uma ponte, assim, falando na área de engenharia mais moderna, né? Nós utilizamos materiais diferentes do que a ponte antiga. Então, nós conseguimos subir o nível da cota de inundação dessa ponte em aproximadamente 2 metros. Não que a ponte, o nível assim do trajeto não subiu 2 metros, mas a gente reduziu a barreira natural que a ponte antiga tinha, né? Porque como era uma estrutura 100% de concreto, então o perfil dela lateral era muito alto. E nós modificamos esse projeto então para um perfil misto, né, entre aço e concreto. Isso permitiu que aquele perfil lateral fosse reduzido. Então hoje nós estamos entregando um projeto melhorado no sentido de que o rio tem muito mais capacidade de vazão, né? Nossos estudos da engenharia apontam em quase 2 vezes a capacidade de vazão do rio. O que isso interfere? Acreditamos que a cota de inundação, se um dia for atingida, vai ser num ponto muito mais difícil de ter do que em relação ao projeto antigo, né? A ponte anterior, ela também tinha aproximadamente 60 metros, né? 60 metros, e essa hoje tem 90 metros, mais lajes de aproximação, então, mas de ponta, assim, de vão livre, então nós estamos trabalhando com 90 metros. E a gente tem essa série de melhorias também, a gente retirou a cabeceira antiga, que ela funcionava como barreira no rio, então acabava represando e era um dos motivos de que também forçava a estrutura, né? Acabava por somar assim no contexto de danificar a estrutura. Então a gente optou aí por melhorar significativamente o projeto, pensando também nesses aspectos. É importante a gente sempre ressalta, né? Essa não é uma ponte que está fora da cota de inundação, não teria-se como fazer isso, né? Ela, se a gente comparar com as cheias de setembro, por exemplo, ela ainda está dentro da cota de inundação.
É uma ponte de via única, né? Porque os pilares, o que sobrou da ponte antiga, não permitiam que a gente trabalhasse com a ideia de via dupla. Mas o que a gente priorizou sempre no projeto foi o tempo, né? Aqui a gente vive numa região que tem uma forte contrapartida, uma forte assim, independência das áreas agrícolas, né? E a gente tem uma parcela significativa aí da produção agrícola que é uva. E essa uva praticamente toda ela é transportada para Bento Gonçalves, né, e região. Então, a própria agricultura teria muita dificuldade de escoar a produção se a gente trabalhasse com um projeto de longo prazo. Até existe um projeto assim de ponte de via dupla que está até sendo encaminhado pelos municípios, mas é via defesa civil, o projeto já teve que ser refeito. A gente acredita que se um dia sair isso do papel, levará bastante tempo, né? Talvez 2, 3, 4, 5 anos. E hoje, nossa economia, nossa educação, a nossa saúde não tem esse tempo para esperar. Então, é baseado nisso que a gente optou por esses projetos e nele a gente cercou das melhorias necessárias, né, para minimizar a questão dos impactos climáticos. Sidney, eu tenho duas perguntas para te fazer ainda antes de falarmos um pouquinho do evento, que é a empresa que assumiu a execução dessa obra, mão de obra funcionou, teve mão de obra local, como que se organizou isso? E o cronograma, você fala pontualmente de uma necessidade que o Vale do Taquari também encontra, que é ter um cronograma, uma expectativa de conclusão de suas obras e que esse cronograma seja cumprido, assim como o de vocês aconteceu em 120 dias. Como que funcionou esse cronograma? Deu certo? O tempo colaborou? Tinha uma fiscalização permanente? Olha, a obra está demorando, isso aqui já era para ter acontecido. Como que o cronograma da obra funcionou? Olha, essa é uma obra que dá para dizer que é uma obra privada, né? Embora esteja numa rodovia, né? Aliás, numa estrada que intermunicipal, mas ela foi gerida 100% de forma privada. Assim, ó, a gente enfrentou muitos imprevistos durante a obra, né? Como é esperado, né? Numa obra de tal complexidade, considerando também que a gente fez muitas melhorias em relação à ponte antiga, não estávamos copiando o projeto antigo, estávamos refazendo todo ele, né? Então, tivemos dificuldade de todas as formas. E a fiscalização, ela foi, assim, diária. Teve uma equipe, né? Tenho que agradecer muito aos nossos colegas aí da parte da direção, da coordenação do movimento. A gente teve fiscalização diária, tivemos também o prefeito aqui da cidade, o prefeito Tiago, que nos assessorou muito, nos ajudou diariamente também. Ele auxiliou na questão da obra, né? Estava lá como o município, coube ao município refazer a estrada, né? Que também foi bastante danificada, então ele estava permanentemente atarefado na estrada, ele já nos ajudou muito também na questão da obra. Mas vou dizer assim, teve uma fiscalização diária. Tivemos que fazer muitas ações, né? Desde troca de equipes, né? Em algumas etapas da execução, onde a equipe contratada não estava conseguindo, né, se adequar ao cronograma. Nós tivemos até troca de partes da equipe em determinados momentos. Tudo isso pensando realmente em entregar a tempo, né? E aquela pressão que tem que ter, não adianta, né? Tem que ter. E ainda vivemos, né? Temos os últimos detalhes aí nessa semana e ainda vivemos essa grande pressão. Para essa semana a gente tem a parte de sinalização, alguns acabamentos de pista ainda sendo feitos. Então, para se manter o cronograma, foi trabalhado assim, né? Fiscalização diária e manutenção de prazos a qualquer custo, praticamente. Essa era a pergunta, né? Desculpa se eu me passei Claro. em Não, alguma. era exatamente isso. E por que que a gente faz essa pergunta, né? Para entender essa discrepância que tem entre obras que são de iniciativa privada, embora, como você diz, sobre um trecho que é público, mas uma obra privada, e o que é obra pública, nos trechos públicos, por óbvio, e o cronograma não cumprido, né? Para a gente entender, porque os desafios, e isso você fala, né, Sidney, os desafios da obra são os mesmos, ou muda um pouco aqui, ou muda lá, mas tem as intempéries, tem o clima, tem a questão tem mil coisas que impactam um cronograma. Mas existe uma discrepância significativa entre algumas obras e outras obras, a execução, né? A execução desse cronograma. Sidney, só mais uma questão que é importante. O acesso aí à estrada, à rodovia, ela é de chão ou é asfaltada?
Então, hoje nós, no trecho que liga a cidade de Dois Lajeados, né, o centro, até a ponte, hoje são aproximadamente 12 quilômetros não pavimentados. Na verdade, são 10 quilômetros não pavimentados, tá? Tá. E conseguiram um projeto para aprovar essa pavimentação aí? Sim, hoje, até ontem, iniciou a pavimentação de 4 quilômetros, né, que vai, então, praticamente quase que meio, somados os dois já existentes, nós vamos ter, então, em torno de 6 quilômetros já pavimentados, e existem outros projetos, né, já encaminhados para pavimentar os outros, o restante da estrada. Claro que aí são recursos federais, mas está se trabalhando em conjunto com o município, né? Inclusive, na próxima semana nós temos uma agenda em Porto Alegre, a gente pretende, né, apoiar essa captação, porque a gente acredita que pelos próximos 24 ou 36 meses, acreditamos que essa vai ser a principal rota, né, que nos vai ligar para a Serra. Então, a gente vê como vital essa melhoria, né, na rodovia. Não que hoje a rodovia, a estrada, assim, desculpa, não é a rodovia, a estrada, né, intermunicipal, não que ela não esteja em condições, mas uma vez pavimentada, com certeza, tanto em termos de manutenção quanto em conforto, né, para o usuário, vão ser totalmente diferentes, né? Sim. Uma última questão, Sidney. Quantos, pelo menos de minha parte, quantos carros, quantos caminhões que passarão por dia pela via? Se nós nos basearmos pela 431, que é a antiga rodovia, né, natural, que interligava então a nossa região com a região da Serra, o pessoal fez um estudo que movimentava aproximadamente 2.000 veículos por dia, algo assim. Eu não tenho os números comigo porque não são dados que a gente tem acesso tão fácil, mas tem um estudo do município, um levantamento, né, do município que circulavam aproximadamente 2.000 veículos por dia. Então, nós acreditamos que de 60% a 70% desse número de veículos deva circular através, então, dessa nova rota, né? Por quê? Porque fazendo o trajeto tradicional, via Distrito de Santa Bárbara, nós temos a questão da balsa. Hoje, como caiu a ponte em Santa Bárbara também, que seria a rota via 431, né? Então, essa balsa hoje ela tem uma capacidade limitada e normalmente enfrenta-se filas, né? Para poder fazer a travessia. Então, vai ser natural, imaginamos que vai ser natural que o novo trajeto seja considerado como prioritário aí na escolha do usuário, né? Sidney, para fecharmos, sábado, a partir das 10, tem um ato para marcar esta inauguração? Exatamente. Queremos convidar toda a comunidade, né? Um momento de comemoração. Eu acho que todos têm méritos, né? Isso não é uma ponte construída a muitas mãos, né? Todos, desde da pessoa que fez a doação de R$ 1 até a pessoa que doou aí um valor significativo, todos têm méritos, muitos apoiaram de outras formas. Então, queremos aí comemorar com a comunidade, dividir essa conquista com toda a comunidade. Temos previsto, então, o início do protocolo às 10h30, né? Após o protocolo de inauguração, ser uma confraternização. Então, acho que vai ser um momento, assim, muito aguardado. Tenho certeza que vai ser um momento muito festivo. A comunidade, em geral, está aguardando. É uma conquista que tem um fundamento muito grande na necessidade, né? Não é por uma questão, assim, de marketing, não. É uma questão de necessidade. Hoje, a nossa economia vem sofrendo muito. Nossa saúde também é complicado, porque hoje os planos de saúde, praticamente, eles atendem assim, intervenções de maior complexidade e consultas, a maior parte em Bento Gonçalves e Caxias do Sul. Então, a gente vem, assim, enfrentando muitas dificuldades diárias e eu acredito que vai ser um desafogo muito grande aí para todos os setores, né? Então, convidar toda a região a participar, né, que é algo muito aguardado e tenho certeza muito merecido para todos nós em virtude do esforço que nós fizemos. Meu guri, eu e a Aline ficamos curiosos aqui porque nós vimos que está escrito afeto aí na tua camisa. Ah, Isso é uma empresa? É uma empresa de quê? O que tu fazes aí, Sidney? então, assim, essa é uma empresa de imóveis, né, que Opa, sou proprietário, então é a Afeto Ambientes. Como eu estou então falando aqui da empresa, que legal. ela atua aqui no estado e em outras regiões do país, móveis planejados. Que legal.
Muito obrigado pela tua disponibilidade em conversar com a gente. Parabéns pela iniciativa e que essa ponte aí traga um pouco mais de alegria e que a população consiga desfrutar o mais rápido possível. Então, sábado, essa festa aí vai marcar realmente uma nova era para vocês e para a região aí da parte alta e também fazendo essa conexão principalmente com a cidade de Bento Gonçalves. Um abraço. Um abraço, muito obrigado pelo espaço, por estar nos destinando esse tempo para a gente também divulgar e dizer para todos aí que a gente sabe também que a região de Encantado, de Lajeado tem sofrido muito também e está aguardando, né, a reconexão aí com as rotas. Eu utilizo muito essa via, mas não perder esperança e cobrar. É assim que as coisas funcionam, né? É assim que a gente dá celeridade às coisas. Obrigado, agradecer muito pelo espaço e tenham todos um bom dia. Um bom dia, muito obrigada. Sidney, ele que é membro da coordenação da Associação Caminhos do Vale da Serra, falando sobre essa obra que será inaugurada, então, já neste sábado, obra que levou 120 dias de execução.